Hoje, o Valentim Furlan e o Gabriel Sá deram uma exclusiva no UOL e eu vou trazer aqui para vocês essas informações que eles trouxeram, né? O último dia do Carlos Belmonte como diretor teve um textão por WhatsApp, uma ligação com o presidente Casares e despedidas, né, no CT. Segundo eles, o Fernando Chapecó foi o primeiro a entregar o cargo no meio da manhã, horas depois da goleada por 6-0. O adjunto enviou uma mensagem de texto no grupo do WhatsApp do futebol profissional, que está todo mundo presente, basicamente, ali. E o Belmonte, na sequência, informou também a sua decisão de deixar o clube. A reportagem, né, a apuração deles, ouviu também que o diretor enviou uma longa mensagem agradecendo Casares e os colegas, enviando votos de boa sorte. Na sequência, o Nelson Ferreira, né, também pediu a sua demissão. Apesar de ambos terem ido ao CT na Barra Funda, Belmonte e Casares não se viram pessoalmente. O contato que tiveram veio poucos minutos depois, por WhatsApp, através de uma ligação telefônica também. E aí, segundo a apuração, a conversa ela foi formada como muito boa. O Belmonte explicou sua decisão ao mandatário, que aceitou o pedido e deixou claro que não deixará por hora a coalizão, um conglomerado de conselheiros que sustentou a situação e em meio a rumores que se aproximariam, né, à oposição como candidato à presidência no ano que vem. Enfim, o JP, como é que você vê essa saída assim do Belmonte dessa maneira no final, né? Sem, inclusive, eu achei ele fez uma nota, né, nas redes sociais, mas eu achei que foi algo muito frio, já que ele foi um dos diretores mais longevos na diretoria, apesar de todas as críticas que existem. Eu achei que poderia ter acontecido um pronunciamento, ter dado uma entrevista coletiva, até para informar sobre essa saída, né? Talvez não tenha sido a maneira mais adequada, mas talvez tenha sido um esgotamento, um desgaste tão grande que foi gerado dentro da diretoria, né, Mascara? A gente sabe que há algum tempo Belmonte e Casares não falam a mesma língua, já discordam de muitas coisas, inclusive o fundo de Cotia, talvez a discordância mais importante entre eles tenha sido sobre o fundo de Cotia, o que gerou bastante atrito interno ali no São Paulo. Então essa saída talvez tenha sido após um grande desgaste, né, que foi gerado dentro da diretoria. E claro, Casares, Belmonte, todos esses movimentos que foram acontecendo nas últimas horas, como eu falei, parece bastante político, né? Parece bastante uma questão política realmente dentro do São Paulo, onde o Belmonte discorda já do Casares e de seus aliados e já sai pensando no movimento de oposição, um movimento que será levantado provavelmente nos próximos dias de oposição a gestão do Júlio Casares, e eu acho positivo, acho que é importante num clube ter situação e oposição, não adianta ficar só um grupo político comandando o clube, porque não sai do lugar, ainda mais quando o São Paulo passa por esse tipo de situação. Uma coisa é o Palmeiras, que tem dias mais tranquilos politicamente falando, e tem uma Leila hoje que ela tem o apoio geral, tanto que na última eleição ela também concorreu de forma solitária, ela concorreu apenas ela mesmo, né? Foi eleita sem ter uma disputa. Só que as coisas no Palmeiras funcionam. No São Paulo as coisas não funcionam, as coisas estão indo em um rumo errado, né? As coisas do São Paulo estão mal organizadas, mal esclarecidas, as coisas não funcionam como deveriam e não tem oposição. Né? Na última eleição, Casares foi eleito sem oposição. Então, eu acho importante ter sim um movimento de oposição, porque agora parece que ficou insustentável mesmo essa situação da gestão do Casares dentro do São Paulo. Existe uma briga política muito grande. Isso vai impactar diretamente dentro do campo, porque os jogadores vão sentir, eles não são alienados às informações do clube. Mas eu acho importante sim ter esse movimento para que tenha uma disputa. E, cara, é uma chance real da oposição se eleger depois de muitos anos no São Paulo. Porque a situação da situação ficou quase insustentável. Então, realmente, a oposição tem uma chance, se fizer o trabalho da forma correta, de se eleger. E me parece um movimento muito claro do Belmonte e de seus aliados, essa saída, para que tenha realmente esse movimento de oposição à gestão do Casares. Inclusive, eu vou trazer já uma outra pauta que acrescenta a esse debate, porque o Belmonte falou com o blog, falou com o Menon ainda ontem, né, após a decisão. Ele trouxe algumas aspas que eu achei curiosas, né? Ele diz que a ideia, o Belmonte, a ideia dele era sair logo após
último jogo de São Paulo pelo Brasileiro, mas em respeito, mas por conta da goleada, foi uma gota d'água e ele preferiu antecipar essa saída. E aí ele foi questionado por não estar indo às viagens do elenco do São Paulo, acompanhando o time e tudo mais, e também ele não esteve no Rio de Janeiro, né? E aí, abre aspas para o Belmonte. O Casares nomeou um interventor no futebol, o Carlos Magno. Então, eu não vou me sujeitar ao ridículo de uma delegação com 2 chefes. Já alguns jogos que eu não estava indo. E aí ele é perguntado sobre o futuro político, né? E ele diz: estou livre para conversar com as pessoas e mostrar o meu trabalho. Tenho que mostrar e vou me preparar para uma nova batalha. E aí, questionado se vai apoiar o Márcio Carlomagno, ele ou vai tentar viabilizar uma candidatura junto com a oposição. Ele diz: somos 50 e estamos bem fechados, juntos há um bom tempo. E ele diz também que ele tem uma boa relação com a oposição, que nunca teve briga e que isso também viabilizaria talvez uma chapa unificada. No final das contas, parece que é isso, né? Essa nomeação do Carlos Magno foi o que prejudicou um pouco o ambiente ali interno do São Paulo, né? Querendo ou não, o trabalho dele foi atropelado colocando um interventor em cima do trabalho, né? Então, acredito que há uma justificativa também para que houvesse essa antecipação, não é não, JP? De fato, né? Como eu falei, a entrada do Carlomagno no dia a dia da Barra Funda, na diretoria de futebol, claro que acho que gerou um incômodo em algumas pessoas, entre elas o Belmonte. E é natural, foi um movimento político, para mim tá muito claro que foi um movimento político de todos os lados. E como eu vi alguns comentários aqui no chat, né, não é realmente algo que empolga tanto a oposição, porque realmente é difícil no São Paulo hoje ter alguém que se fale, pô, esse cara pode mudar os rumos do clube. Situação, oposição acabam sendo, né, em um nível muito próximo, né? Eu acho importante ter oposição, porque acho que tem que ter um incômodo dentro do clube quando a situação está fazendo um trabalho inadequado. Quando a situação está fazendo uma gestão ruim, quando a gestão não está funcionando, é importante ter uma oposição cobrando, reclamando e correndo atrás de melhorias. Mas não quer dizer que seja o melhor dos mundos. Todos esses membros da diretoria, esses membros do conselho que formarão a oposição, não está muito claro quem ainda será, né? Quais membros formarão esse grupo e também o nível que eles têm, né? Talvez para não mudar tanto a realidade do São Paulo, né? Então, realmente não é algo que empolga tanto, mas a gente vai precisar analisar e ver os nomes que serão levantados, torcer para que tenha o melhor possível para o São Paulo, mas a gente sabe que nos últimos anos está muito difícil, o Conselho do São Paulo está muito ultrapassado, muitos conselheiros vitalícios, muitos grupos que se perpetuaram no clube social do São Paulo, na parte interna do clube, e não tem uma reformulação, não tem uma mudança de fato, e parece que o clube sempre segue o mesmo rumo, sendo da situação, sendo da oposição, sendo membros que entram na presidência. Por exemplo, São Paulo teve Juvenal Juvencio, que o terceiro mandato dele começou a afundar o São Paulo como o São Paulo afundou. O terceiro mandato e último do Juvenal foi onde teve o início essa derrocada do São Paulo. Aí depois vem Carlos Miguel Aidar, que a gente sabe como é que foi. Leco, também uma gestão muito ruim. E agora o Casares para selar toda a derrocada que o São Paulo foi construindo há muitos anos. Não é de hoje que o São Paulo tem esses problemas, não é só a gestão do Casares que é um problema, a gestão que o São Paulo teve nos últimos anos, desde 2009, 2010, o São Paulo tem muitos problemas. Então isso foi gerando todas essas questões, e aí dentro do clube a gente não vê um movimento muito claro e muito evidente de mudanças. É sempre mais do mesmo.